Fala, torcida tricolor, beleza? Tô chegando aqui com mais um vídeo aí para trazer as últimas informações do tricolor paulista. Então sejam todos bem-vindos, galera, e vamos lá. Rapaziada, primeiro começar aqui falando sobre o time. O Alexandre Pato não treinou na quarta-feira no CT da Barra Funda e deverá ser desfalque contra o Fortaleza domingo às 19 horas no Castelão. Ele trabalha internamente no Refis. Pato tirou o colar cervical, mas não deverá viajar com a delegação para a capital cearense na sexta-feira. Ele tem uma contusão na região cervical, onde sofreu uma forte pancada de Tuller no jogo diante do Flamengo. E um outro jogador aí que preocupa para o técnico Cuca é o zagueiro Anderson Martins, que não foi a campo. O zagueiro tem uma tendinite no tornozelo direito e desfalcou a atividade da quarta-feira. Apesar disso, a previsão aí é que ele possa treinar normalmente nessa quinta. E caso ele não possa atuar, a Valse, que estreou no profissional diante do Flamengo, seria a opção. Inclusive, na minha opinião, uma opção até melhor que o próprio Anderson Martins. Em campo, rapaziada, o técnico Cuca promoveu uma disputa de posse de bola usando metade do campo. Primeiro ele dividiu o time em duas equipes, o comandante estimulou os atletas a todo momento. E nesse trabalho o Antony deu 2 sustos, primeiro em choque com o Vitor Bueno, onde ficou sentindo dores na perna direita, depois caiu no chão novamente com dores em outra disputa de bola, mas o garoto não preocupa. O destaque aí revelado em Cotia disse na saída do gramado que está tudo bem. Na parte final da atividade o Cuca realizou um treino de finalizações e fechou aí o dia, e nessa quinta-feira o time volta a treinar, já de olho no Fortaleza. E o São Paulo que vem convivendo aí com bastante lesões, galera. Anderson Martins pode ser mais um jogador aí que preocupa, além de Alexandre Pato, que possivelmente já não vai jogar. O volante Lisieiro foi um dos principais jogadores do São Paulo nessa temporada, que se lesionou aí e fez falta para o time. O volante Lisieiro se recuperou, rapaziada, jogou os 90 minutos diante do Flamengo. Embora o jogador esteja bem fisicamente, Lisieiro sofre com as recorrentes lesões. E o jogador falou sobre isso e prometeu ainda mais aí caprichar na preparação para evitar novos desfalques aí na equipe. O jogador disse que agora ele está bem, e a questão da lesão ele acha que o jogador não consegue controlar. Por mais que o pessoal do clube, os fisioterapeutas, passem os exercícios de fortalecimento nos treinos e nos jogos, na alimentação, é algo que às vezes acontece e não está no controle do atleta, nem mesmo dos médicos. Mas agora o jogador se diz confiante e promete se cuidar mais ainda do que já vem se cuidando, para que essas lesões não possam atrapalhá-lo novamente e que ele esteja numa melhor condição possível aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Lisieiro que se tornou peça fundamental aí para o treinador do São Paulo devido à sua facilidade da adaptação em diferentes funções do campo, tanto volante, tanto como aberto pela esquerda, como um homem mais de criação. No entanto, é de segundo volante mesmo que ele rende mais e disse até que prefere atuar nessa posição. E o jogador falou sobre isso também, disse que começou como lateral na base e depois foi passado para volante, onde ele se encontrou dentro de campo e foi aonde realizou a excelente campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o garoto revelou aí que já atuou até de zagueiro, rapaziada. Então o jogador tem muita facilidade de se adaptar em novas posições, mas claro que todo jogador tem uma posição preferida, e a posição preferida dele é a de segundo volante, e é como o Cuca deseja usá-lo. Então torcemos aí para que o Lisieiro não sofra novas lesões, esteja apto aí a entrar em campo pelo tricolor, porque é um ótimo jogador. Agora falar aqui sobre o Arboleda, rapaziada. O Arboleda recorrentemente recebe propostas da Europa, e a possibilidade de venda nessa janela de transferências é bem maior do que nas anteriores. É porque existe uma chance real da saída do jogador. Apesar de não haver nenhuma proposta oficial avançada, diferentemente de outros momentos, dessa vez o São Paulo admite que quer ouvir as propostas por Arboleda. O clube vai precisar vender jogadores, quer segurar os garotos revelados em Cotia, não tem a intenção de negociá-los. Por outro lado, o tricolor, que já contratou 10 jogadores em 2019, vai ter que vender alguns aí dos mais antigos, e o Arboleda é um que tem bastante mercado, e o São Paulo nos bastidores aí
A informação é que o São Paulo não deve segurar o Arboleda caso propostas chegue. Certamente chegará na janela, porque o zagueiro é um zagueiro muito bem requisitado na Europa. O zagueiro tem 27 anos, que é uma idade boa considerada para uma transferência. Um jogador que chegaria já lá experiente. E o destino mais provável é mesmo o futebol europeu. O Atlético de Madrid já sondou o jogador. Algum tempo atrás aí o Galatasaray também já havia sondado o jogador. O Valência já sondou o jogador. Então ele pode estar de saída do São Paulo. E ciente disso aí, que o São Paulo pode perder o Arboleda, dessa vez a possibilidade é real, o São Paulo já faz movimentos aí no mercado, e um deles, galera, é monitorar o zagueiro Gustavo Henrique dos Santos. Ele é o titular aí do técnico Jorge Sampaoli, e a partir de agosto pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Então São Paulo está de olho no Gustavo Henrique, lembrando que o jogador pode sair do Santos de graça. Outra manobra que vem sendo realizada aí pelo Cuca dentro das suas possibilidades é colocar o Valse já para ir atuando pelo time profissional do São Paulo. O zagueiro da base fez a sua estreia no profissional no último domingo diante do Flamengo, jogou os 90 minutos e o treinador elogiou bastante o garoto, e ele pode ser uma das opções aí com a saída de Arboleda. Outro jogador que se destaca na base do São Paulo é o zagueiro Morato, de 17 anos. O defensor é um dos destaques da base São Paulina e foi fundamental no título da Copinha. Constantemente é convocado para a seleção brasileira sub-20. O Porto, inclusive, se interessa pelo zagueiro, mas o São Paulo também não cogita vendê-lo. Então pode ser aí um movimento em escala. Arboleda é vendido, Valse assume a posição e Morato é puxado da base. Também não está descartada a possibilidade do São Paulo contratar um zagueiro de fora. São Paulo monitora o Gustavo Henrique e também o Miranda, como eu disse para vocês. O Miranda, a possibilidade maior é que ele chegue apenas em 2020. Agora eu vou falar de um outro jogador aqui, rapaziada, que muita gente se pergunta assim: cadê o Birubiru? Cadê o Birubiru que chegou e de repente sumiu, ninguém se fala mais no jogador, parece que ele nem está no São Paulo. É o seguinte, rapaziada, o jogador tem gastrite nervosa. Essa é uma das explicações aí para o seu sumiço do time. O atacante reclama do problema desde o fim de abril. Birubiru não aparece sequer no banco de reserva do São Paulo desde 27 de março, quando enfrentou o time do Ituano pelas quartas de final do Paulistão. E a culpa disso um pouco é pela gastrite nervosa e também por opção da comissão técnica. O atacante perdeu espaço, no total ele soma 49 minutos em campo em 2 partidas no ano inteiro. Aí vocês me digam se valeu o preço da contratação. O atleta passou por uma bateria de exames e os resultados foram satisfatórios, mas Birubiru sequer treinou no campo do CT da Barra Funda nas atividades de terça e quarta por conta dessa tal gastrite. Eu não sou médico nem nada, galera, mas diga aí, o que é gastrite nervosa? Pra mim é peido preso, eu não tô ligado muito bem, eu não entendo muito bem disso, enfim, posso estar falando bobagem. Então, portanto, o Birubiru aí vai precisar se recuperar da gastrite nervosa para voltar aos treinos no campo e depois tentar ganhar uma chance de ser relacionado. O São Paulo contratou o jogador do Shanghai Shenxin da China com vínculo até dezembro de 2022. Apesar da situação, não há qualquer indício de que o jogador vai rescindir o contrato com o São Paulo. Então o São Paulo vai ter que aguentar ele aí por mais 3 anos. Ele e sua gastrite. Rapaziada, eu não sei se vocês acompanharam aí, mas ontem o Lucas Moura saiu aqui da base de Cotia. O jogador brilhou na Champions League fazendo 3 gols e virando o jogo ainda no finalzinho para o Tottenham, em cima do Ajax, do outro ídolo aqui, né, David Neres. E o jogador se consagrou, levou o time à final e entrou para a história da Champions League aí com hat-trick. O atacante aí revelado nas categorias de base do São Paulo chamou a responsabilidade, marcou os 2 primeiros gols de empate após o time dele estar perdendo por 2-0 e no minuto final do jogo, rapaziada, eu pude assistir o jogo, foi um jogo espetacular. No último minuto, o Lucas Moura fez o gol histórico da virada que levou o time à final. Um jogo assim espetacular, e depois você tem que assistir à noite aqueles joguinhos bodorrentos de Libertadores, né? Uma coisa inacreditável a diferença, mas o fato é que o Lucas Moura aí brilhou e
E o São Paulo fez questão de parabenizar o jogador no Twitter. Colocou uma foto aí de quando o jogador ganhou o título da Sul-Americana pelo São Paulo, erguendo o troféu, com os dizeres na camisa aí, que a torcida sempre, que o São Paulo sempre estaria no coração dele. E o São Paulo respondeu aí: você também está sempre no nosso coração. Orgulho define. Essa foi a palavra que o São Paulo usou aí para parabenizar o Lucas Moura, que merece aí todo o aplauso, levando o nome da base de Cotia aí pelo mundo. São Paulo não deixou também, galera, de parabenizar o David Neres, que não pôde atuar. Ele que estava do outro lado, né, do Ajax, não pôde jogar. Infelizmente não dava para todo mundo. Dessa vez foi o dia do Lucas. Mas o São Paulo parabenizou o David Neres aí. Disse que o craque também merece os parabéns pela belíssima campanha, fazendo história pelo mundo. E é muito orgulho. Hashtag Made in Cotia. Então São Paulo parabenizando também o David Neres, que é outro craque de bola. Esse aí tem tudo para ser um dos maiores jogadores do mundo. Agora uma última notícia aqui, rapaziada. O vídeo tá ficando já meio longo. Falar um pouquinho do Antony. O garoto Antony, que está entre os principais jogadores do São Paulo aí, tem um ídolo, e seu ídolo se chama Rogério Ceni. E o reencontro de domingo aí promete ser emocionante. Antony, que é torcedor do São Paulo desde pequeno, não esconde aí que o ídolo Rogério Ceni é o maior ídolo aí da sua vida. Perguntado aí sobre o reencontro, ele disse que o Rogério é um cara sensacional, um ídolo para todo São Paulino. Diz que ele cresceu vivendo e torcendo demais por ele, vibrando com os títulos, os gols, as defesas, e que sempre se impressionou também com a conduta do Rogério em campo e fora do campo. Um profissional fora da curva, e o Antony disse se espelhar muito nisso. O Rogério é um espelho para ele. E assim como o Rogério Ceni era um espelho para ele, ele espera ser o espelho para outros jogadores novos. Então ele disse que quer ter uma conduta aí parecida com a de Rogério, para que no futuro outros jogadores aí também tenham ele como referência. Então São Paulo encara o Fortaleza, equipe comandada pelo Rogério Ceni, no domingo, às 19 horas, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão. E promete ser mais uma guerra, mais uma batalha, mais um jogo difícil aí do São Paulo nessa longa caminhada em busca de dias melhores. Então vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Que logo eu volto com as novidades. É isso, valeu galera, falou, fui, fiquem com Deus, até a próxima.